Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. De volta desta feita, lição de número 3. Título da lição: O Arrebatamento. Texto bíblico básico. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Texto áureo. 1 de Tessalonicenses, ou melhor, 1 aos Coríntios 15, 52. Percebi em tempo o erro de digitação. O texto diz: num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, ou seja, os que estivermos vivos, obviamente, seremos transformados. Objetivos da lição. Primeiro, entender o significado do arrebatamento. A relação entre arrebatamento, grande tribulação, milênio e os grandes temas do fim. Segundo objetivo, discorrer sobre os milagres que ocorrerão durante o arrebatamento. E terceiro, renovar a esperança de que o futuro será melhor para todos os que conhecem a Cristo como Salvador. Palavra introdutória. Dentre os grandes temas registrados nos 66 livros da Escritura, a doutrina do arrebatamento destaca-se por sua importância, logicamente, e a finalidade do papel que exercerá no plano perfeito determinado por Deus. Logo, precisamos compreender que o cenário profético assinala o arrebatamento como o primeiro grande evento escatológico que dará início à contagem regressiva em sua parte final dos tempos. Nesta lição, compreenderemos a verdade escriturística acerca deste assunto essencial, a fé cristã. Tópico de número 1. 4 perguntas principais. Uma das questões mais comuns declara que a doutrina do arrebatamento da igreja não é escriturística. Por qual razão? Alegam estes que nisto creem que a palavra não se encontra nas Escrituras. Nada obstante, a doutrina do arrebatamento está clara e transparente em diversas porções do texto sagrado. Na lição anterior, já mencionei João capítulo 14, versículos 1 ao 3. Também temos 1 Coríntios 15, 52, 1 de Tessalonicenses 4, e 17. E, logicamente, em outras passagens das epístolas escritas pelo apóstolo São Paulo, existem versículos que falam categoricamente sobre a vinda de Cristo para retirar a sua igreja desta terra. E agora, subtópico 1.1. Qual o significado do arrebatamento? 1 Coríntios 15, 51. É um mistério revelado ao apóstolo Paulo. O que é um mistério? Do ponto de vista escriturístico, é uma verdade que ninguém conhece, nem os homens, nem os anjos, unicamente Deus. Quando Deus, obviamente, revela esta verdade, deixa, então, de ser um mistério. Desse modo, devo afirmar que, antes que Deus revelasse o mistério da igreja ao apóstolo Paulo, ninguém tinha conhecimento do que realmente é a igreja. Mas quando Deus revelou isto a Paulo, este mistério tornou-se conhecido. Logo, o arrebatamento será o rapto, o levantamento, a ascensão, a trasladação dos salvos em corpos transformados e glorificados quando a trombeta ecoar, e a Escritura a chama de trombeta de Deus. Não confundi-la com a última trombeta mencionada no livro do Apocalipse, como alguns o fazem. A última trombeta constante no livro do Apocalipse, ela trata de juízos.
a trombeta de Deus, ela será tocada uma única vez e exclusivamente para o chamamento dos salvos em Cristo, a fim de que estes sejam retirados da terra e trasladados para os ares, lugar no qual reunir-se-ão a pessoa do Senhor Jesus Cristo, de acordo com 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 1, salvo engano. E agora o subtópico 1.2. Qual o lugar do arrebatamento relacionado à grande tribulação? Bem, ele ocorrerá antes da 70ª semana de Daniel. E isto é o que o texto sagrado ensina categoricamente. Os mesotribulacionistas colocam o rapto da igreja no meio da metade da 70ª semana de Daniel. Logo defendem que o arrebatamento dos salvos acontecerá juntamente com os mártires, ou seja, as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse capítulo 11, versículos 3 a 12. Porém, esclareço que esta é uma tese defendida pelos mesotribulacionistas. Entretanto, não adentraremos aqui em pormenores sobre este assunto, porque não é o nosso objetivo fazê-lo. Já os pós-tribulacionistas afirmam que a igreja ela enfrentará todo o período da 70ª semana de Daniel e que Cristo regressará unicamente ao término da referida semana. Entretanto, nós acreditamos piamente que a Escritura ensina categoricamente que a Igreja de Cristo será removida desta terra para encontrar-se com ele nos ares, conforme disse-lhes anteriormente, antes do período da 70ª semana de Daniel, ou como queiram outros, antes de iniciar-se a grande tribulação. Agora, subtópico 1.3. Quem participará do arrebatamento? Logicamente, os que morreram em Cristo Jesus e os que estiverem vivos no momento de seu regresso aos ares. Os mortos serão ressuscitados em primeiro lugar, já com corpos glorificados. Logo a seguir, ou seja, simultaneamente, os vivos terão seus corpos transformados e, logicamente, também glorificados, e então juntos subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Subtópico 1.4. Arrebatamento e revelação significam a mesma coisa? São dois acontecimentos distintos que ocorrerão com uma diferença superior a 7 anos entre um e outro. Por que uma diferença superior a 7 anos? Explico em poucas palavras. Porque depois que a igreja for arrebatada, não se pode precisar exatamente quando terá início a 70ª semana de Daniel. Então, entre o arrebatamento da igreja e o início da 70ª semana de Daniel, o período de tempo decorrido poderá ser de dias, semanas, meses ou até 3 anos e meio. O arrebatamento é o equivalente àquilo que o Novo Testamento chama de dia de Cristo. Por exemplo, aparece em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, tendo por certo que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, o dia de Cristo é uma referência ao dia do rapto da igreja desta terra. Já a revelação de Cristo para Israel, que acontecerá ao término da grande tribulação, ela é mencionada em textos do Antigo Testamento e eles estão na tela e, obviamente, não estaremos lendo nenhum deles, porque o nosso objetivo é apenas apresentar
um resumo de nossa lição. Agora, o tópico de número 2, milagres do arrebatamento. O principal milagre que ocorrerá em meio ao desenrolar destes acontecimentos, ao término da 70ª semana de Daniel, então será a presença do Senhor Jesus Cristo que descerá do céu. Quando o regresso dele for para Israel, ao término da 70ª semana de Daniel, então ele virá, conforme estudamos na lição anterior, com as nuvens e sobre elas, o que obviamente é uma coisa extraordinária e será um grande milagre. No que diz respeito à sua igreja, a ressurreição dos mortos, é o que está no subtópico 2.1, será um dos primeiros milagres. Essa doutrina realmente ela é plenamente escriturística. Eu estarei lendo aqui João, capítulo de número 5, palavras do Senhor Jesus, registradas no versículo de número 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. É só esse texto que nos interessa. A ressurreição da vida aqui, logicamente, diz respeito àqueles que morreram em Cristo, os quais, por ocasião do arrebatamento da igreja, ouvirão o toque da última trombeta e ressurgirão dentre os mortos de posse de um corpo glorioso, conforme já supradito. Então este será realmente um milagre espetacular e extraordinariamente maravilhoso. E fique bem claro que, conforme dito anteriormente, um outro milagre é que os vivos terão os seus corpos transformados e também glorificados, que é exatamente o que está no subtópico seguinte, 2.3, quase que eu ia passando direto. Depois da ressurreição dos salvos em Cristo, da transformação dos dois grupos, ou seja, os que morreram em Cristo e os vivos que tiverem os seus corpos transformados, então todos estes dois grupos, eles terão sido submetidos ao processo da glorificação, que é o estágio final da salvação. Você pode observar em Romanos capítulo 8, versículo de número 23, é um texto bastante interessante. Eu acho até que é importante que eu leia este versículo, repetindo, Romanos 8 e 23. E não só ela, quer dizer toda a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É muito interessante explicar o seguinte: hoje nós temos a redenção do nosso corpo em Cristo Jesus. Não temos. Nós temos a redenção da alma e do espírito. O corpo ainda não foi redimido. Por isso que Romanos 8 e 23 faz menção à redenção. E isto ajuda a compreender o que está em Hebreus capítulo 9, versículo 28, o versículo lido na lição anterior, mas que eu vou ler novamente neste exato momento. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Como entender esta expressão final do texto escriturístico? Aos que o esperam para a salvação, mas já não somos salvos? Sim. Só que no dia do regresso de Cristo, o que o texto está dando a entender é que o nosso corpo de pecado que é abatido, ele será transformado em um corpo glorioso. Isto significa que a nossa salvação, então, ela
completar-se-á, porque a glorificação é o equivalente à redenção deste corpo. Então, isto é o que se deve entender com base em Romanos 8:23 e Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então, repito, a glorificação será o estágio final de nossa salvação. Tópico número 3, fatos adicionais. Há que se tomar bastante cuidado com fatores adicionais no tocante ao rapto da igreja, muito especialmente no que diz respeito a exemplos retirados do Antigo Testamento. Então, passemos para o subtópico 3.1. Figuras, tipos e símbolos. São apresentados aqui 10. Olha o que eu coloquei. Em letras com a cor vermelha. Apenas um dos textos abaixo mencionados refere-se ao arrebatamento da igreja. Vou ler todos estes símbolos, figuras, personagens aqui, sem tecer pormenores ou comentários. Primeiro, Enoque. Segundo, Noé e sua família antes do dilúvio. Terceiro, Ló retirado de Sodoma e Gomorra. Quarto, Elias às margens do Rio Jordão. Quinto, o Senhor Jesus em Jerusalém. Sexto, Filipe ao sair da água. Sétimo, Paulo ao terceiro céu. Oitavo, João na ilha de Pátimos. Nono, as duas testemunhas na tribulação. E décimo, o filho varão. Note que das 10 figuras, símbolos, personagens, eu grafei em letra vermelha o item de número 10, o filho varão, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículos 1 ao 5. Então, destes 10 tópicos, o único que faz referência ao arrebatamento da igreja é só Apocalipse capítulo de número 12. Em virtude da exiguidade de tempo, eu nem vou tentar explicar esse texto, porque o certo seria que nós tivéssemos uma aula com no mínimo 2 horas de duração para que nós pudéssemos pormenorizar, explicitar, assim, de forma, desculpe a expressão, bem mastigada, as verdades inerentes a todos estes 10 itens constantes no tópico 3 de nossa lição. Desse modo, passemos para o subtópico 3.2. Eis aqui vos digo um mistério. Então, essa alocução paulina alude a uma parte dos arrebatados que irá para o céu, sem passar pela morte física. Este ensinamento foi uma revelação que o Senhor Jesus concedeu ao apóstolo Paulo, a fim de que ele pudesse compartilhá-la com a sua igreja em todos os tempos, séculos e épocas. Haverá uma geração composta de crentes fiéis que será transformada e preparada para o arrebatamento, que acontecerá em uma fração de segundos. Esses salvos em Cristo não serão feridos pelo aguilhão da morte física. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. Na verdade, sem ler o texto, é bom que se entenda que o texto ali está a ensinar que no arrebatamento da igreja nós teremos vencido a morte e também teremos vencido em caráter definitivo o pecado que tão de perto nos rodeia. E quando estivermos subindo, ainda estaremos entoando um corinho, eu diria até que com um certo sarcasmo, por causa do fato de que olharemos assim para a terra, estando nos ares, e então cantaremos: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde?
Ora, no seu devido lugar, no arrebatamento da igreja, nós teremos vencido a morte. Porém, a tradução aqui correta não é inferno, porque salvo nada tem a ver com inferno. A tradução correta aqui é sepultura. Então, sinto-me forçado a cantar o corinho pela segunda vez. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Oh, glórias ao Senhor! O Espírito Santo agora nos visitou neste lugar. Eu vou conter as minhas emoções, senão eu findarei por falar línguas estranhas e os inimigos do pentecostalismo poderão sentir-se gravemente ofendidos. Mas a vontade é enorme. Desse modo, concluamos a nossa lição. Os que creem e aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, os que guardam em obediência os mandamentos divinos, os que fazem parte da verdadeira igreja, os que vivem em santidade, os que esperam a salvação, subirão ao encontro do Senhor Jesus nos ares e irão para o céu. 1 de Tessalonicenses 4:16. E agora, atividade para a fixação. Considerando o que foi exposto nesta lição, responda: quem participará do arrebatamento? Você pode responder esta pergunta alguns segundos para que você possa fazê-lo. Enquanto isto, repito a pergunta. Considerando o que foi exposto nesta lição, responda: quem participará do arrebatamento? E aí? Conseguiu respondê-la? Aqui está. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre e sempre, pelos séculos dos séculos, sem fim. Encerramos a nossa lição agradecendo-lhe por ter acompanhado e participado ativamente conosco do estudo desta mais importante lição para o nosso crescimento no conhecimento do livro sagrado. Deus te abençoe e até a nossa próxima lição.